Só se for agora. Alô, Luana Curte. Hello, bom Luana dia. Curte, né? É curte, né? Curte, né? É curte. Tudo bem, Lu? Tava com saudades ou não? Tava mesmo. Tava Não Tá nada bom. a ver mesmo. Eu sou Vamos sério pra anotar. saudade, porque o resto a gente trabalha normal. Tudo né? igual, tudo igual. Ô Lu, eu vi que você fez um post no seu Facebook. Sim. E teve um pessoal comentou aí, hein? Teve. Vamos falar com esse pessoal? Como é que a gente começa isso? Mito ou verdade? Essa é a pergunta de hoje, galera. E aí podem, vocês também, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, vocês já me falam. Ah, você sabe que eu tenho sempre muitas dúvidas sobre esse tema, que né? fofa. Então, ó, primeira pergunta e primeira resposta, né? Rouquidão é normal? Mito ou Não. verdade? Isso! Rouquidão mito! não é mito. Mito, rouquidão não é normal, nem em criança, nem em professor, tá? Muita gente se justifica assim, eu tô rouca porque eu grito na escola, ou eu tô rouca porque eu dou aula. Gente, rouquidão não é normal, e aí já passo pra próxima que é, rouquidão é um sinal de câncer? Verdade. Rouquidão é um dos sinais de câncer. Então, gente, rouquidão não é normal Câncer mesmo. de quê? Câncer na laringe. laringe? Ai, caramba. mesmo? É. Não é sexo, então? Puta, A rouquidão? Não, mito. Eu achava que era, eu sempre tentei fazer minha voz pra rouca. Gente, brasileiro é a única nação que acha rouquidão sexy, porque rouquidão é um sinal de doença, é um sinal de que algum problema tem. Claro que tem várias opções, tá bom? A rouquidão pode ter vários motivos. Não se assustem também. Não joguem no Google porque você vai achar câncer. Pelo amor de Deus, mas é um dos sintomas. Então, rouquidão não é normal, não é esperado. Você sabe que eu trabalhava pra ficar com essa voz assim, aveludada. Ah, é? Eu trabalhava pra isso. Achava que era sexo. Aveludada pode, rouca não, né, Então, Fê? mas aí você leva pro lado mais rouco, né? Não tem saída. Meio sussurrado, aquela coisa assim, né? Outra pergunta típica, vai. Água gelada faz mal? Mito, por favor, gente, mito. Parem de espalhar conhecimento popular, já foi. A água nem passa pela prega vocal. A água passa por trás, vai pro esôfago, estômago, não chega nos seus pulmões, então não passa na prega vocal. Tá. É mito. Água gelada em alguns momentos, Fê, ela pode fazer bem pra sua voz. Você me ensinou isso quando eu peguei um trabalho de locução que foi durante 6 horas seguidas, você lembra, Lu? Lembro. Que eu liguei pra você desesperada porque eu estava com fadiga vocal. Realmente, eu nunca tinha ficado com a voz cansada, a garganta doendo de cansaço. Mas naquele dia realmente aconteceu. Involuntariamente acabei tomando gelado, né? Não consegui falar com a Lu, acabei tomando gelado. E no dia seguinte eu falei com ela, ela falou, Fê, você fez certinho. Muito bom. Em alguns momentos, então, o gelado faz até bem, que é quando você usa muito tempo a voz e precisa descansar. O gelado vai potencializar esse descanso. E uma gelada? Eu vi que te perguntaram isso aí, não Quem me foi? perguntou? Meu pai. Mas foi justamente o que eu fiz. Ai, meu pai. Justamente o que eu fiz. Meu paizinho lindo falou assim, cerveja faz mal pra voz? Depois de quantas? Muito boa pergunta. Olha, eu tenho que dizer que é verdade que cerveja faz mal para a voz, no sentido de que ela pode irritar os tecidos da laringe, né? Então a gente tem mucosa na laringe, então pode ter irritação. O gelado da cerveja não faz mal, mas o conteúdo e a principal coisa que me preocupa, daí, pai, te respondo, que depois de quantas assim que você percebe qualquer efeito de estar alcoolizado ou de estar anestesiado, sabe, não sei se aconteceu vocês, né, que bebem e tal, de já cair e não perceber que você tinha se machucado, só no dia seguinte você acorda dolorido. Nunca aconteceu isso Nunca comigo. aconteceu com você, Não. tá bom. Melhor nem lembrar esses dias aí. Ou, por exemplo, acordar no dia seguinte e perceber que tá rouco. Por que isso acontece? Dois motivos. Um, que a gente tá anestesiado por conta do álcool. Olha. Então, respondendo, não é só cerveja. Qualquer bebida alcoólica vai te anestesiar e você vai perder a propriocepção de sentir que você tá abusando da voz. E outra coisa é que, normalmente, quando a gente toma alguma bebida alcoólica, a gente está em ambiente ruidoso, a gente está numa balada, num bar, barulhando. Então, estar anestesiado com competição de ruído, essas junções fazem mal pra voz, pai. Desculpa. Sabe que eu estava com um pigarro esses dias. Boa.
E aí eu tomei umas cajibrina a mais. E aí eu tive que volver. Vocês entendem, né? Volver. O pigarro foi embora, que foi tudo junto, mano. Então a solução... Tô brincando. Não. Olha só, e aí, pigarrear limpa a voz? Isso é uma pergunta que me fizeram. Mito. Pigarrear limpa a voz? Mito. Bom. Ali no imediato. Então assim, ó, de vez em quando acontece, né? O dia que aí a gente bebe umas Aquela birritas mais. extrapolada. Um dia que a gente come uma bela feijoada com uma bela Coca-Cola. Nossa, isso aí é uma bomba. Atravessa o deserto depois disso. Às vezes é normal, a gente tem... Sabe quando come um chocolate, a saliva fica viscosa? Às vezes a gente pigarreia. Esse pigarro de vez em quando, super comum. O que a gente tem que tomar cuidado é quando o pigarro vira vício. Então eu tô falando com vocês, meu telefone toca e faço... Ué, por que quando você tava falando tava normal? Quando vai atender o telefone ou mandar um áudio, a gente pigarreia. Então pigarro não pode ser uma preparação para falar e não pode ser corriqueiro. Então se você tem pigarreado mais de 2, 3 vezes por dia, fica atento, porque possivelmente tem um refluxo aí ou uma rinite. Luana, o estado emocional muda a voz? Verdade! Vocês percebem que muda? Então, eu já percebi que a minha Muda voz sim. fica mais aguda. Olha, quando o quê? Quando eu fico nervosa. Quando você fica nervosa. Quando eu fico nervosa, a minha voz fica mais aguda. Olha que legal. Eu percebo que eu também perco o fôlego. Então, por exemplo, se eu estou falando num ritmo, né, que eu levaria normalmente, eu percebo que o fôlego fica mais curto. Então, assim, eu não consigo falar a mesma quantidade de tempo que eu falaria normalmente se eu estivesse calma. Café, filho. Toma café. www.radioconectados.com.br O Leandro hoje de manhã tava ligado no 220, eu esqueci nas redes sociais. Louco! Cafeína! Cafeína pura. Gente, é muito verdade que o emocional afeta a voz. A gente percebe isso quando recebemos uma ligação, um áudio de pessoas que a gente conhece. A gente na hora sabe como ela tá, né? Às vezes a gente até tenta disfarçar, mas aparece na voz. Muda, você tem toda a razão. Muda a velocidade de fala, muda tom, muda padrão respiratório. Total. Né? E aí, dica pros atores. Aliás, tem um grupo lindo de Minas Gerais assistindo a gente. Então, Oba! beijos, alunos da Oba! Vanessa Beijo! Tamazo, queridos. Então, emoção afeta a voz. E aí é muito legal pra nós, atores, que cuidemos disso, né? Então, de repente, a gente pode fazer ou o caminho de trazer a emoção pra chegar nessa voz, ou a gente estudar a voz e ver que voz tem pra aquela emoção. E aí a gente consegue simular a emoção ou chegar nessa emoção a partir da respiração, a partir desse tom de voz. E aí você consegue, por exemplo, no momento de estresse, não entrar na bad do nervoso. Do nervoso. Aí serve a técnica, né, Fê, pra disfarçar. Então, por exemplo, a gente tá ali numa situação de falar em público que a gente fica nervosa. A técnica me ajuda no seu caso. Se você fica nervosa, sua voz fica mais aguda, você pode fazer exercício que você já sabe fazer pra deixar sua voz mais pro grave, mais tranquila e você disfarçar esse nervosismo. E aí ninguém vai perceber que eu tô apavorada. E Você viu, existe Leandro? essa teoria. Quanto mais você finge que uma hora você se torna. Ninguém vai perceber que eu estou desesperada querendo correr. Uma mentira contada 10 vezes. Todo mundo vai achar que eu estou extremamente segura. Ô, Lu, tem mais aí? Tem mais. Desculpa. Que eu quero fazer uma pergunta também. Vou fazer a pergunta aqui do Gusta, nosso amigo. Ele diz, olha a pergunta dele. Cantar agudo, que nem o Leonardo, com calma... Mas é a calça jeans que causa. É a calça jeans que Eu causa. respondi isso, eu falei, olha, eu acho que o problema é calça jeans. É a calça jeans apertada. Querido Gusta, cantar num tom diferente do seu pode sim prejudicar sua voz, então é uma verdade, É tá? mesmo, Lu? É. Não tem como se adaptar? Tem como se adaptar se você fizer aula de canto, terapia fonoaudiológica. Então, assim, ó, claro, às vezes eu pego cantores que vão fazer um musical que não tem mudança de notas, eles vão cantar a nota original. Então a gente faz exercício para ele ter mais flexibilidade e alcançar aquela nota. Mas no nosso dia a dia, para nós aqui, normais, né, que não somos do teatro musical, quando a gente canta imitando alguém, por exemplo, na rádio, num tom que não é o nosso, prejudica sim nossa voz. Então, você repare, se você teve alguma tensão para fazer isso, se assim que você fez teve pigarro, teve alguma dor, nuca, base de língua, sinal que você fez tensão, sinal que prejudica a voz. Sinal que o problema é a calça. Agora, se a calça estiver larga, tudo
tudo bem, Tudo bem. Luana? Não, acho que mais importante é se a laringe estiver solta. Então, assim, se o Leonardo tá com a calça bem apertada, mas tá com a respiração aqui livre, a costela aberta e a laringe solta, também tudo bem. Vai, Leonardo, pode usar sua calça usar de sua calça. Ô Lu, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você dá essas dicas, assim, é óbvio que serve muito para pessoas que são profissionais da área, mas também todas essas dicas são para pessoas comuns, né? Você acha que são pessoas comuns, né? Pessoas que não trabalham nessa área. Lu, você acha que as pessoas dão pouca importância pro cuidado da voz? Acho que ainda assim. Acho que quem não entende a voz, como assim, se eu tiver sem voz, eu não tenho trabalho. Hoje os artistas da voz se preocupam bastante com a voz, mas quem não tem se preocupado pouco. Como professores, por exemplo, é um apelo que a gente faz para se preocupar com a voz, telefonistas. Na verdade, hoje todos nós precisamos da nossa voz, né? Claro. Você sabe que é uma coisa muito interessante. No período que eu não trabalhava em rádio, não utilizava a voz como meio de trabalho, aconteceu umas 2 ou 3 vezes eu ficar totalmente sem voz. E totalmente. Aí só aí você deu valor. É um desespero total e absoluto. O telefone toca, como é que você atende, Leandro? De novo a gente vai falar isso, a gente começa a dar valor quando a gente perde, né? Pois é, pena isso. Você não consegue se comunicar, você não consegue comprar as coisas, você não consegue fazer nada, né? Gente, vou colocar num bolo só pra finalizar então. Própolis, gengibre, gargarejo com romã. Vou dizer, infelizmente, galera, é mito! Não existe nenhuma comprovação científica que mostra que você melhora a rouquidão com romã, com própolis, com gengibre. Muito pelo contrário, própolis e gengibre, por exemplo, pode anestesiar a sua garganta e acontecer igual eu falei que acontece com álcool, que é você anestesiado usar mais sua voz do que você deveria. Então, eu brinco assim, usou alguma coisa que você achou que é boa pra voz. Se melhorou imediatamente, desconfia. Ou é milagre, daí você agradece a Deus, ou você tá anestesiado. Então, por favor, tira isso, tá bom? Isso é remédio, gengibre, própolis, não serve pra melhorar a sua rouquidão. Ele serve pra te anestesiar. Então, tira isso da jogada. E vai tratar Se da hidrata. voz. Procura, Luana, curte pra tratar da sua voz. Um bom otorrino, uma boa fonoaudióloga, um bom professor de canto pra quem quer cantar. Lu, estou com o seu pai, viu? Tô com ele. Tô com ele e não abro. Tudo com moderação pode? Proibir o povo de fazer Deus, tudo? né? Pelo amor de Deus, né? Redes sociais e contatos na rapidez do rádio brasileiro. Facebook, Voz na Lata, fácil assim. Curta a nossa página, minha página pessoal, Luana Curte. Página no Facebook, Voz na Lata. Se você digitar Voz na Lata no YouTube, você vai encontrar lá o programa Tribo Urbana e nós tudo. Beijo, Gavine. Beijo, Gavine. Beijo, pai. Obrigado a você que passou conosco essas 2 horas super bacanas. Não desconecta, continue aí que já na sequência tem o Samba e Notícia com o grande Raoni Pacheco.